Boa tarde, irmãos, tudo bem? Aqui é o irmão André de novo, no trânsito, no carro, e resolvi fazer um outro vídeo para os irmãos aqui, a gente falar um pouco sobre a palavra cristão, tá? Que cristão hoje em dia são os adeptos do cristianismo, né? Se a gente vê lá na dicionário, cristão, tá lá, adeptos do cristianismo. Só que muitos falam que os discípulos do Messias eram chamados de cristãos, né? Bom, esse termo cristão vem do grego, né? A partir da palavra Christos, significa o ungido. Alguns especialistas dizem que Christos em grego significa o inundado, ou seja, aquele que recebeu uma unção através da água. Bom, essa terminologia Cristo, né, em grego Christos, era muito utilizada nos reis gregos. Por quê? Porque os reis eram, quando eles tomavam, né, o poder, eles eram o quê? Ungido rei, através de um óleo, da água. Então eles eram Cristos. Se a gente perceber, no Velho Testamento, o pai chama o imperador Ciro de Cristos, de Cristo, tá? Ou seja, o meu ungido, né, de Cristo. Na Septuaginta a gente vê muito isso. Só que quando foi para traduzir, eles não traduziram Cristo, né? Eles tiveram outra tradução, como enviado. Mas misteriosamente, quando é na parte do Messias, eles deixaram Cristo, né? Colocaram Jesus Cristo. Então Cristo é isso, né? Cristo, ele vem do grego. Christos significa o ungido, que ele foi ungido com óleo, ou o inundado, aquele que foi, a unção dele foi com água, e era utilizada para reis e imperadores naquela época. Bom, no Novo Testamento, vamos dizer assim, nas Boas Novas, a gente encontra somente 3 passagens que tem cristão, né? Porque cristão vem de Cristo. Bom, nós temos aonde? Quais são as 3 passagens? Primeiro, nos Atos Apóstolos, que lá em Antioquia foi a primeira vez que os discípulos do Messias foram chamados de cristão. Então verifica bem, em Antioquia foi a primeira vez que os discípulos foram chamados. Então eles não se diziam cristãos, né? Olha, os discípulos do Messias, a maioria era o que? Era hebreu, né? E de uma classe social muito baixa. Eles eram analfabetos. Como eles iam saber grego? Principalmente o grego koiné, que era a língua, vamos dizer assim, internacional da época, né? Então, e Antioquia era o que? Grego, correto? Grego. Os gregos, né? Antioquia era a cidade grega. Então foram os gregos que chamaram os discípulos do Messias como cristãos. Então eles não se diziam cristãos, né? Mas foram chamados de cristãos. A segundo lugar está em Atos Apóstolos também, quando em uma dos depoimentos de Shaul, alguém falou, não me lembro quem, não sei se foi um sumo sacerdote, não sei se foi um governador, que falou assim: você quer me tornar um cristão? É segundo, né? E em terceiro é uma das cartas de Pedro, que ele também coloca como cristão. Vamos lá. Então cristão é grego, né? Os discípulos do Messias, a maioria era hebreus, judeus, de língua hebraica. Então na verdade foram os gregos que chamaram eles de cristãos. Se a gente pegar cristãos, de acordo no grego, significa aqueles que são do partido do Cristo, tá? Do partido do Cristo.
Então, alguns historiadores falam que o termo cristão foi um termo pejorativo, né? Por exemplo, alguém pergunta, quem são eles? Ah, esses são os cristãos, eles são do partido daquele Cristo lá, né? E os judeus chamavam os discípulos do Messias de um modo pejorativo também, como a seita dos nazarenos. Por quê? Porque o Messias era de Nazaré, da Galileia. Então os judeus chamavam eles, né, os discípulos, de seita dos nazarenos. Está lá em Atos dos Apóstolos. Então nós temos os judeus que estavam perseguindo os discípulos do Messias, que também eram judeus, né, que chamavam eles de seitas dos nazarenos. E os gregos, depois que Shaul começou a disseminar, né, as boas novas nas cidades gregas, os gregos os chamaram de cristãos, né? E como que eles se chamavam? Olha, a gente percebe lá em Atos dos Apóstolos que eles se chamavam de os do caminho. Por quê? Porque o Messias tinha falado, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eles se autodenominaram de os do caminho. A gente verifica lá, os do caminho. E em todas as cartas de Shaul, ele nunca chama os adeptos do Messias de cristãos. Eles chamam de santos, de eleitos, né? Mas nunca de cristãos. Por quê? Porque eles não se consideravam cristãos. Porque cristãos foi um termo pejorativo que os gregos deram, como os judeus deram um termo pejorativo como seita dos nazarenos. Bom, no hebraico, a palavra Messias, ele vem do paleo-hebraico Mehushihai, ou do aramaico Mashiach, né? Iá, ou Iau, é o que? A abreviatura do nome do Pai, do tetragrama sagrado, que nós sabemos que é Yahweh, né? Então, o que significa Mashiach ou Mehushihai? Aquele que foi o que? Separado, enviado por Yahweh, pelo Pai, pelo Criador. Então não é um Cristo. Aí eles colocaram como Cristo. Só que Cristo, como nós sabemos, é de Cristo, que é unção com óleo ou unção com água, né? E na verdade no hebraico não é uma unção, né, de óleo, é um enviado. O Messias, ou Mehushihai, ou Mashiach no aramaico, ele é o enviado do Pai. Em Isaías, o próprio Pai, através do profeta, fala: eis que eu mandarei, enviarei o meu servo e porei nele o meu espírito, né? Então essa unção, essa unção espiritual, primeiro ele envia, é o enviado, ele envia o Messias e ele coloca no Messias o seu espírito, o seu conhecimento, o seu logos. Ora, logo, né, o Messias não pode ser chamado de Cristo, porque Cristo é uma unção com óleo ou com água, não é uma unção espiritual vinda do Messias. Então o correto é o Mehushihai, né? O Mehushihai. Então o nome do Messias, né? O Messias já vem de Messias no latim, depois Messias, nossa, no português. O nome dele é Yahushua, né? Mesmo que não é Jesus, que Jesus vem de Jesus, né? Do grego, que vem do aramaico Yeshua, né? O nome dele verdadeiro no paleo-hebraico, no hebraico, era o que? Yahushua, Yahweh salva, né? Yahushua, Yahweh, nome do Pai, Shua, salvação, né? Yahweh salva, a salvação veio por Yahweh. Então o nome dele é Yahushua e o título dele é o Mehushihai, mais corretamente, porque Mashiach é no aramaico. Então o termo, só que o termo cristão, se a gente observar, ele pegou os gregos, os romanos, começaram a chamar, esses são os cristãos. Tem até um manuscrito onde um romano fala que os adeptos do Messias era chamado populacho, ou seja, a população
chamava os adeptos de Messias de cristãos. Então eles eram chamados de cristãos, mas nunca se deram o nome de cristãos. Só que esse nome pegou, né? E depois do Concílio de Nicéia em 325, o termo cristão, né, foi batido no martelo por nada mais, nada menos que Constantino, e pegou esse nome aí, né? E nome cristão, Cristo, cristianismo. Tá? Eu faço um paralelo nos dias de hoje. Por exemplo, nos dias de hoje, quem não está dentro de uma instituição religiosa, qualquer uma que seja, principalmente cristã, católico, evangélico, protestante, o sistema cristão nos chamam de quê? De desigrejados. Olha só. Então nós não vamos em nenhuma denominação religiosa ou cristã, nenhuma instituição cristã, eles nos chamam de desigrejados. Então a gente não nos colocamos esse nome, foram eles que colocaram, eles são os desigrejados, né? De um modo pejorativo. E naquela época também, o termo cristão é pejorativo, era tão pejorativo que quem não aceitava a doutrina do Messias era chamado de cristão. Ainda por cima falava que era imundo, que matava os filhos, que era canibais, que tinha imoralidade sexual. Olha só, é que nem no dia de hoje. Muitos pastores, padres, muita gente religioso que nos chamam, nós não somos desigrejados, porque a igreja somos nós, o templo somos nós. Alguém falou assim, nós somos destemplados. Mentira, nós somos o templo, nós somos a igreja. Não existe desigrejado ou destemplado, né? Não existe isso. Vamos parar de colocar título, nomes nas coisas que a gente não é. Nós não somos desigrejados nem destemplados. Nós somos o templo do Espírito do Pai. Nós somos a sua igreja. Eclésia, que significa pessoas, né? Não instituição religiosa com CNPJ. Então, igualmente, hoje em dia, nós não somos cristãos, nós não estamos dentro de uma instituição religiosa, somos chamados de desigrejados. Ainda por cima, eles falam que quem está fora da igreja, vira maconheiro, drogado, vira prostituta, vira alcoólatra, vira criminoso. Olha só. Então, semelhante aos adeptos do Messias, onde os romanos, os gregos os chamaram de cristãos e os difamavam, hoje também nós que não aceitamos esse sistema religioso cristão, católico, evangélico, nós não estamos em nenhuma instituição religiosa, nós somos chamados pelo sistema religioso de desigrejados ou destemplados, e eles falam que nós que não estamos nas igrejas somos alcoólatras, prostitutos, nós não temos a salvação, né? Não temos a salvação, somos drogados, somos beberrões, vivemos no mundo. Então, meus amigos, não vou me alongar mais, né? Já está um vídeo até muito longo. Então é isso que eu queria dizer para vocês, tá? Sobre o termo cristão, termo desigrejado, tá? E vamos fazer de tudo para que esse termo desigrejado, e como na época